E o texto que o Senhor colocou ao meu coração está no Salmo de número 112. E eu quero ler o verso 1, o verso 6 e o verso 7, que diz assim, Salmo de número 112, verso 1, verso 6 e verso 7. Louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor, que se deleita grandemente em seus mandamentos. Sua semente será poderosa sobre a terra, a geração dos retos será abençoada. Verso 6, certamente ele não será abalado para sempre, o justo estará em eterna lembrança. Ele não terá medo das más notícias, seu coração é firme, confiando no Senhor. Verso 8, seu coração está estabelecido, ele não terá medo, até que ele veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Queridos, o que pode nos trazer paz? O que pode nos trazer esperança? O que pode ser a nossa torre forte em meio às tempestades, em meio às crises e adversidades? O que pode ser a nossa ajuda em tempos de dificuldade? O salmista, no Salmo 119, verso 50, ele vai dizer: o meu consolo na minha aflição é que a tua palavra me vivifica. O que é o consolo para o ser humano? O que é a resposta que a igreja tanto procura, que eu anseio, que você anseia em tempos de adversidade? É a soberana palavra de Deus. Nela nós encontramos resposta para absolutamente tudo. Hebreus vai nos dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para dividir alma, espírito, juntas e medulas. E também discerne o pensamento do ser humano. A palavra de Deus é o nosso sustento, é a nossa torre forte, é o nosso baluarte. A palavra do Senhor, ela é socorro bem presente em meio às nossas adversidades. É por isso que nós precisamos e devemos ansiar sempre pela divina resposta de Deus que está na sua palavra. É por isso que o salmista escreve este salmo. E ele é uma continuação do Salmo de número 111. O Salmo de número 111 fala das grandezas de Deus, do poder do Senhor, da soberania dele. E o Salmo 112 mostra as características de alguém que confia no Senhor do Salmo 111. As características de um homem que consegue, em meio às suas adversidades, recorrer à palavra do Senhor. É por isso que o Salmo 112 é o reflexo do homem que confia e acredita no Senhor do Salmo 111. Eu quero apenas destacar algumas verdades para nós nessa noite. A primeira delas é que tanto o Salmo 111 como o Salmo de número 112, ele nos chama a um propósito, ele nos dá um convite. A primeira coisa que você lê nesse salmo é: louvai ao Senhor. É tão interessante, algumas traduções vai dizer aleluia, e traduzido significa louvai ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa vida deve ser uma vida de constante adoração a Deus. Não importa qual seja o momento e não importa qual seja a crise que estamos vivendo. O principal propósito do cristão e daquele que crê no Senhor é adorá-lo acima de todas as coisas. É por isso que existe uma canção que nós cantamos muito que diz: eu te louvarei, não importa as circunstâncias. E de fato, isso não pode ser apenas algo cantado da boca para fora, mas precisa ser vivido na sua essência e totalidade. Não é apenas porque é uma canção, mas é porque está na palavra de Deus. Aquilo que você necessita entender nesse primeiro momento de reflexão é que a sua adoração deve ser primordial na sua vida. Você precisa entender, nós precisamos entender que a adoração ao Senhor é a base
de tudo que nós almejamos e precisamos na vida. Não importa o que você está passando, se você está passando um momento bom ou ruim, adore a Deus, adore ao Senhor, glorifique ao nome do Senhor. O salmista está dizendo isso, e claramente, se o salmista escreve essas palavras, é porque ele passou por alguma adversidade e passou por alguma crise. E a sua experiência na palavra nos revela que o Senhor, Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. E é por isso que Ele diz, a primeira coisa que nós devemos fazer em qualquer momento da nossa vida é louvar ao nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor, é glorificar o nome do Senhor. E é por isso que nós cantamos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, tens liberdade nesse lugar. A sua vida deve exalar adoração. É por isso que ele diz, louvai ao Senhor em primeiro lugar. Em segundo, ele vai dizer, abençoado é o homem que teme ao Senhor e que se deleita grandemente em seus mandamentos. Temer não significa a priori ter medo de alguém, mas reverenciar alguém por sua posição. Deus, ele está entronizado acima dos querubins. O seu trono é o mais elevado. Não há outro, nem igual, nem maior do que Deus. É por isso que nós, como igreja, precisamos entender a necessidade de reverenciar a santidade do Senhor e de temer ao seu santo nome. Adorar e temer ao Senhor. Reverenciar o Senhor. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, e é por isso que a igreja teme o nome do Senhor. É por isso que o mundo, que as gerações, que as nações tremem diante do nosso Deus, porque o nome dele é poderoso. Depois de falar, louvai ao Senhor, temam ao nome do Senhor, o salmista vai dizer, amem a sua palavra. Abençoado é aquele que se deleita, que tem prazer, que a sua alegria é a palavra de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que confiaram na palavra do Senhor. Uma delas, Abraão. Quando Abraão recebe uma ordem de Deus para oferecer o seu único filho em sacrifício, Abraão temeu ao nome do Senhor, obedeceu, reverenciou, mas confiou na sua palavra que ele havia dito, de ti farei uma grande nação, e de Isaque está a minha aliança, em Isaque está a minha aliança. Abraão acreditou tanto na palavra do Senhor, ele se apoiou tanto na promessa de Deus, que quando eles chegaram no monte para oferecer o sacrifício ao Senhor, Abraão disse aos seus servos, nós vamos adorar e nós voltaremos de lá, porque Abraão tinha convicção que a palavra do Senhor é inerrante, é infalível, ela é santa e verdadeira, do princípio ao fim. É por isso que você precisa nessa noite entender que a palavra do Senhor não é apenas um livro ou uma Bíblia que deve ficar escondida na sua casa ou aberta em qualquer cômodo lá na sua casa, mas ela deve ser totalmente vivida por você, porque se ela for vivida por você, ela terá um efeito glorioso e poderoso na sua vida. É por isso que o Salmo 112 ele vai dizer as características de alguém que confia no Senhor, de alguém que ama a sua palavra e de alguém que adora ao Senhor em sua plenitude. E aí vem o verso de número 6, aonde ele diz, certamente ele não será abalado para sempre. O justo estará em eterna lembrança. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem confia no Senhor, quem acredita na sua palavra, ele não é abalado para sempre. Querido, nós estamos vivendo num dos dias mais difíceis e terríveis, talvez, da nossa história, da nossa geração. Mas a palavra de Deus é a nossa força, o nosso alento. E ela diz que o homem que confia, que adora e que teme ao Senhor, ele não é abalado para sempre. E eu quero trazer essa palavra de esperança para você.
Porque não importa o tempo que nós estamos vivendo, o importante é o que essa palavra diz ao nosso respeito e aquilo que ela já decretou em nossas vidas. É por isso que aquele que confia no Senhor não é abalado para sempre, porque ele está repousado na rocha irremovível chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ele continua dizendo, ele não será abalado para sempre, o justo estará em eterna lembrança. Sabe o que significa isso? Todos um dia lembrarão da sua fé. Todos um dia lembrarão da sua convicção. Todos aqueles que um dia olharam para você e tentaram duvidar da resposta de Deus sobre a sua vida, olharão, lembrarão que você não murmurou, que você não fraquejou, mas que você permaneceu firme na palavra e ela foi resposta para a tua vida. O justo será sempre lembrado por aquilo que ele acredita, a palavra. Oh, aleluia. E finalizando o verso de número 7, ele diz, ele não terá medo das más notícias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está rodeado de notícia ruim. Nós estamos rodeados de notícias tristes todos os dias. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que aquele que confia, que espera, que teme ao Senhor e que o adora, não terá medo diante das más notícias. Querido, Deus está no controle. Deus não saiu em nenhum momento do seu trono. Todas as maquinações do mundo, todas as propostas do mundo, tudo aquilo que o homem maquina, tudo aquilo que o homem designa no seu mau caminho, tudo aquilo que o homem projeta, todas as coisas que acontecem, não tiraram Deus do controle. Não removeram Deus do seu trono. Não tiraram de suas mãos o domínio, ele permanece o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele é Senhor, ele é Rei, ele é poderoso e soberano. Ele não perdeu o controle da história, ele está nas rédeas da nossa vida, guiando a nossa vida e conduzindo a nossa história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É por isso que diante de notícias ruins, aquele que confia, aquele que acredita na palavra, não tem medo, porque sabe, Deus está no controle. Deus está regendo a história, Deus está exatamente fazendo com que as coisas continuem na palma de sua mão. Oh, querido, tire essa tristeza do seu coração hoje, remova essa preocupação da sua vida. Deixa Deus, e talvez o Senhor ainda não pôde fazer nada por você, porque você de fato ainda está no controle da sua vida, você ainda de fato está guiando as suas decisões. A palavra do Senhor diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Tudo o que acontece, tudo aquilo que existe, um dia veio pela poderosa palavra de Deus. Deus trouxe à existência aquilo que não existia através de uma só palavra. Ele é poderoso e Ele é fiel. É por isso que quem confia, quem entende que o seu amparo está no Senhor e na sua palavra, não tem medo diante das notícias ruins. Ele persevera confiando e crendo no Senhor. E o Salmo, no texto que nós lemos, ele vai dizer, seu coração é firme e ele permanece confiando no Senhor. Jó foi um homem que sofreu muito. Jó foi um homem que recebeu más notícias, uma atrás da outra. Jó foi um homem que foi sofrido na sua vida de uma forma muito pesada. Jó foi um homem que perdeu seus bens, seus filhos.
sua saúde. Mas sabe o que Jó, ele responde diante de toda a sua aflição e diante de toda a sua angústia? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ah, querido, olha o exemplo que temos nas Sagradas Escrituras. Jó era um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus, o próprio Deus dá testemunho dele dizendo que ele se desviava do mal, e mesmo assim ele foi acometido de coisas terríveis. Mas a sua esperança continuou firme, o seu coração continuou estabilizado no Senhor, e são essas palavras que eu acredito que Jó viveu. Seu coração estava firme, porque ele confiava no Senhor. Por isso eu quero trazer essa reflexão para a sua vida nessa noite. Apoie-se na palavra. Eu amo o Salmo 46, e talvez você já até me viu recitando esse salmo, onde ele diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. No final do Salmo 46, ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confie no Senhor. Louve ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Tema ao nome do Senhor. Mas acima de tudo, confie, acredite e permaneça com seu coração confiando em Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, confiança em Deus. Eu quero ministrar no seu coração agora a estabilidade de alguém que confia e acredita que Deus está no controle. Eu quero orar pela sua vida agora, removendo do seu coração todo o medo e toda a insegurança. Pedro vai dizer algo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ore comigo. Espírito Santo, confiamos no nosso Deus e em seu eterno amor, e por isso acreditamos que nós não seremos abalados. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa torre forte, a nossa cidadela, o nosso baluarte. O nosso porto seguro é o Senhor. É por isso que nós nessa noite não apoiamos o nosso entendimento e a nossa fé em nenhuma outra palavra, senão a sua. Porque como pessoas que cremos e acreditamos no nome de Jesus, somos também pessoas que creem e acreditam na palavra do Senhor. É por isso que nós te adoramos, porque verdadeiro adorador, ele não adora quando tudo está bem, mas ele também adora quando tudo está ruim. E é por isso que nós levantamos o nosso clamor a Ti, a nossa oração ao Senhor, dizendo: o Senhor ainda é o dono da nossa história, é o governante da nossa vida, é o rei da nossa casa. E se porventura em algum momento, Senhor, entramos na frente do Senhor e tiramos o controle que estava em suas mãos nessa noite, devolvemos ao Senhor o lugar que é teu, o primeiro lugar da nossa história, da nossa vida e da nossa casa. Guia-nos em teus passos, Jesus. Transforme a nossa vida e esteja, meu Deus, fortalecendo o seu povo na sua santa e poderosa palavra.
é o que nós queremos te pedir nesta noite. A nossa casa é do Senhor, a nossa história pertence a Ti. E nós entregamos ao Senhor tudo que temos e tudo que somos. E tudo que viermos a ser, possamos entender que também vem de Ti, Senhor. Por isso, Deus, queremos que essa palavra seja uma realidade na nossa vida. Diante das más notícias, diante das crises e tempestades, sabemos que o Senhor continua soberano. E o Senhor é o nosso Pai, e é por isso que nós não teremos medo, porque confiamos em Ti. Confiamos no Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite, e que o Espírito Santo seja forte e poderoso na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus e um abraço.